Então a palavra do Senhor diz assim, Ezequiel 47, do 1 ao 12. Depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo, para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham de baixo, do lado direito da casa, do lado sul do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora e até a porta exterior que olha para o oriente. E eis que corriam as águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, ou uma vara de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000, e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E me disse, viste isto, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, de um e de outro lado. Então me disse, estas águas saem para a região oriental e descem à campina, e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe este rio. E haverá muitíssimo peixe. E aonde chegarem estas águas, tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe este rio. Junto a ele se acharão pescadores, desde Engedi até Englaí, haverá lugar para se estenderem redes. O seu peixe, segundo as suas espécies, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus pântanos não serão feitos saudáveis, serão deixados para o sal. Junto ao rio, as ribanceiras de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não fornecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. Aí mesmo assentados, vamos fechar os nossos olhos em nome de Jesus. Senhor, meu Pai, em nome do Teu Filho Jesus, é que eu venho nesta manhã trazer esta palavra diante do Senhor. Que o Senhor possa falar, ministrar os corações daqueles que aqui estão. Que o Senhor possa fazer morada, assim como foi louvado nesta manhã. E que o Teu nome mais uma vez seja glorificado através da minha vida. Assim eu te peço, Senhor, e já te agradeço em nome de Jesus. Amém? Então a palavra desta manhã, querido, ela fala sobre mergulhar. Mergulhar nos rios de Deus. Quantos querem mergulhar nos rios de Deus? Diga amém. Nós lemos um texto, talvez não conhecido de muitos, ou talvez alguns já ouviram, falar sobre esse texto, onde um profeta, o profeta Ezequiel, ele ali é levado por um homem até aquele lugar ali onde havia muitas águas por vários lugares. O texto quase todo, ele fala muito de água. Água que sai do santuário, água que sai do altar do Senhor, água por fora daquele templo, as águas que descem para o Mar Morto. Então, todo o texto, praticamente, ele fala sobre água. E a água, ela traz um sentido de quê? De vida, né? Nós precisamos de água. Sem água, nós não podemos viver? Não tem como, né? Nós vemos aí no sertão aqui da Bahia que muitas pessoas, muitos animais e pessoas têm morrido de sede.
Porque não tem água, porque a água ela nos remete o sentido de vida. A água é vida, a água é necessária, tanto que o nosso corpo ele é constituído de grande parte de água. A nossa terra onde nós vivemos, a grande parte é água. Então, a água ela traz um sentido de vida. E ela também simboliza o quê? Ela simboliza a origem da vida. A água ela traz um sentido de fecundidade, de fertilidade. A água ela traz a transformação, ela purifica. Já viu quando a gente toma água, a gente está morrendo de sede, a gente toma aquela água, ela vai purificando, né? Ela nos purifica, ela nos limpa. Você vê que hoje em dia, eu trabalhei algum tempo com pacientes que faziam diálise, né? Que tinham problemas nos rins, então os rins pararam e eles precisavam fazer diálise. E às vezes nós instalávamos aquelas máquinas de diálise para aqueles pacientes, para que pudessem fazer a filtração do sangue, porque os rins pararam e eles não tinham condições de fazer por si próprio. Então precisava de uma máquina ali para que houvesse a filtração daquele sangue. Então, aquelas pessoas que faziam esse tipo de sistema chamado diálise, normalmente eles não podiam tomar muita água. Você já viu? É horrível você não poder tomar água como você quer tomar. Você apenas tomar um pouquinho, porque é a quantidade que você pode tomar por dia, eles já sabiam. E quando a gente chegava lá e eles pediam água, muitas vezes, a gente chegava e levava água para eles, e eles diziam assim, eu quero uma água gelada. Porque como eles tomavam muito pouco, a água natural não ia fazer efeito na vida deles. Eles precisavam de uma água gelada, para que eles pudessem sentir como se a água fosse mais do que o que estava sendo dado ali. Então a água ela traz esse sentido também de purificação. A água traz um sentido de força, de limpeza. Né? Nós mulheres gostamos muito da água, né? A água é algo que está convivendo muito com nós mulheres, porque nós pegamos a água, nós limpamos o pátio, nós pegamos a água, nós limpamos a casa. Então a água também traz esse sentido de limpeza. Mas o que eu quero trazer hoje em relação à água é no sentido espiritual, é na nossa vida espiritual. É entender que essa água, esse rio de Deus, ele tem que fluir dentro de nós. Esse rio de Deus, ele tem que estar em nós jorrando. E você sabe o que quer dizer jorrar? É estar transbordando na nossa vida. Por isso que o Senhor me deu essa palavra, olha, os filhos precisam mergulhar mais nos rios de Deus. Os filhos precisam estar mais entrando naquilo que Deus tem para a sua vida. Por isso hoje eu te convido a mergulhar neste rio, a se aprofundar naquilo que Deus tem para a tua vida, a se aprofundar no derramar do Espírito Santo de Deus sobre você. Quando o Senhor me trouxe essa palavra de Ezequiel, o Senhor falava fortemente. E eu não sou muito assim, eu nunca fiz um curso de teologia, mas o que eu sei é o que Deus me manda, né? Deus me revela. E quando o Senhor me deu essa palavra em Ezequiel 47, porque o texto, né, de Ezequiel é um texto um pouco, como é que eu posso dizer, ele é bem, não é muito objetivo, ele é meio subjetivo. Então são palavras que você precisa mesmo estar, né, trazendo do trono de Deus uma revelação. E Deus falava comigo, olha, os filhos precisam mergulhar mais nas águas do rio de Deus. Os meus filhos precisam estar mais mergulhando nessas águas. Então hoje, nesta manhã, nós vamos aprender com Ezequiel e com 47, como é que eu e você podemos mergulhar nesses rios? Porque todos nós queremos mergulhar nos rios de Deus, mas como é que eu posso mergulhar nos rios de Deus? Nós podemos observar aí uma profecia que foi dada a Ezequiel. Ezequiel, ele recebeu essa visão, Ezequiel, ele teve esse momento ali, o Senhor mostrava muitas coisas para ele, mostrava coisas que talvez ele nunca viveu na sua vida. E quando nós queremos mergulhar nos rios de Deus, nós precisamos se atentar que existem algumas coisas que nós precisamos fazer para que possamos mergulhar nos rios de Deus. Mergulhar nos rios de Deus não é de qualquer jeito. Por que eu falo isso? Porque às vezes quando você mergulha de qualquer jeito, você pode se afogar, não é?
Não pode se afogar? Se você entrar no rio de qualquer jeito, você pode se afogar. Então não tem como você entrar nos rios de Jesus, do nosso Deus, de qualquer jeito. Você precisa saber como entrar neste rio. E uma das primeiras lições que eu tiro de Ezequiel 47 é que o primeiro ponto, a lição que você precisa aprender nesta manhã para você entrar no rio de Deus é que você precisa estar no altar de Deus. Lá em Ezequiel 47:1, a palavra do Senhor diz que aquelas águas, elas saíam do templo. Elas saíam do altar do Senhor. Então, para eu poder mergulhar nos rios de Deus, eu tenho que estar no altar do Senhor. E estar no altar do Senhor, querido, quer dizer o quê? Quer dizer que é você entrar na profundidade, é você entrar na intimidade com o Senhor. Não tem como você mergulhar nos rios se você não for íntimo do Senhor. Só aqueles que estão em intimidade com o Senhor, que o Senhor vai levar para os rios dele. Só aqueles que estão buscando ao Senhor, que o Senhor vai deixar que entrem naquele rio. A palavra nos diz que as águas, elas emanavam, elas saíam do altar do Senhor, que estava dentro do templo. Quando Ezequiel ele chega naquele lugar ali, naquele templo, ele começa a ver as águas jorrando ali pela porta. Ele começa a perceber que aquelas águas estavam saindo ali do altar do Senhor. E a palavra nos diz que por onde aquele rio passava, por onde aquele rio tinha um curso, por onde ele passava ali, aquele rio ele fazia as coisas que só Deus pode fazer. Aquele rio transformava, aquele rio purificava, aquele rio frutificava. E o rio é o Espírito Santo de Deus que está dentro de nós. Nós temos o Espírito Santo de Deus, alguns aqui já têm, outros ainda vão ter em nome de Jesus. E Deus quer que você entre dentro desse rio. Deus quer que você deixe Ele fazer morada dentro de você. Porque, querido, Deus quer fluir dentro de nós e através de nós. Diga, Deus quer fluir dentro de mim e através de mim. Porque no momento que eu deixo o Senhor fluir em mim e através de mim, eu começo a gerar vida. Você já viu isso? Você começa a gerar vida. Porque a palavra do Senhor diz que quando aquele rio chegava, onde aquele rio passava, gerava vida. Onde aquele rio entrava, gerava vida, gerava frutificação. Não é à toa que aquelas pessoas daquela época, elas optavam por morar às margens do rio ou próximo àquele rio. Sabe por quê? Aos rios. Porque eles sabiam que próximo ao rio, às margens do rio, havia saúde, havia produtividade. Por isso que o Senhor diz a cada um de nós nesta manhã, em João 7, 37 a 39, Deus diz: o último dia de festa era o mais importante. Naquele dia Jesus se pôs de pé e disse bem alto: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Venha a mim e beba. Como dizem as Escrituras Sagradas, rios de água viva vão jorrar do coração de quem crê em mim. Quando você tem sede e você vai até o Senhor, você vai até o altar do Senhor, rios de água viva vão fluir de dentro de você. Para você mergulhar nos rios de Deus, você tem que entrar no altar do Senhor. Porque o toque de Deus, querido, ele muda tudo. Você percebe nesse texto que onde aquele rio de Deus vai passando, ele vai mudando, transformando, ele vai purificando, ele vai limpando tudo aquilo que estava morto. Quando nós estamos no altar do Senhor, tenha certeza, Deus purifica a nossa vida. Deus nos limpa.
Você pode perceber naquele momento que você está ali com o Senhor, aquele momento que você tira durante um dia e você diz: agora eu vou entrar na presença do Senhor. Aquela hora ali onde você se ajoelha, você se derrama diante do Senhor, você declara palavras diante dEle, você se mostra ali que você é pequenino diante da grandeza dEle. Naquele momento ali, Deus, Ele vem sobre a tua vida, Ele purifica, Ele te limpa. Ele traz uma paz especial dentro de você, para você mergulhar nos rios de Deus. Para você mergulhar nessas águas, você precisa entrar no altar do Senhor. Não tem como você querer que os rios de Deus jorrem dentro de você, se você não entrar no altar do Senhor. Eu tenho determinado no meu coração, Senhor, que eu todos os dias possa te buscar. Que eu todos os dias eu possa estar no teu altar. Porque, querido, quando você está no altar do Senhor, quando você está buscando ao Senhor, quando você está ali com todo o teu coração diante do Senhor, Deus, Ele faz coisas maravilhosas. E esse texto que eu estou lendo aqui foi durante um momento que eu estava com o Senhor, lá no meu TSD, no meu tempo sozinho com Deus. Deus falava ao meu coração sobre essa palavra. E eu até falei isso ontem. Deus, Ele é assim, Ele primeiro me dá o louvor, depois me dá a palavra. Primeiro vem o louvor, depois a palavra. Porque durante muito tempo da minha vida, eu louvei, eu estive aqui, na verdade, eu fui levita. Louvar não, eu continuo louvando. Mas eu fui levita na casa do Senhor. Então, eu gosto muito de louvar ao Senhor. Isso para mim é um prazer estar louvando ao Senhor. Então, durante aquele momento que eu estava ali orando, eu estava buscando ao Senhor, eu estava ali naquele meu tempo com o Senhor. Aí o Senhor me falava, me trazia o louvor e depois Ele me mostrou a palavra que está aqui nesta manhã. Para você mergulhar nos rios de Deus, você tem que entrar no altar do Senhor. Não tem outra forma, porque a palavra diz que devemos buscá-lo enquanto podemos achá-lo. Porque vai chegar um dia que nós não vamos poder achar mais o Senhor. Você sabia disso? Por isso que ele diz: olha, buscar-me enquanto você pode achar-me. Invoque-me enquanto eu estou perto. Invoque-me enquanto eu estou aqui. Durante algum tempo da minha vida, eu estive buscando ao Senhor. Eu não fui, muitos sabem que eu não fui a vida inteira cristã. Eu até meus 12 anos, 13 anos de idade, eu era uma pessoa católica. Eu adorava aquelas... Na verdade, eu nem adorava, né? Mas eu ia mais porque minha mãe ia, meus pais iam, e eu estava indo também, né? Estava no mesmo ritmo. Era uma coisa de pequenininho, né? Minha mãe estava indo, eu estava indo também. Mas chegou um determinado momento da minha vida que Deus queria mudar e transformar aquilo. Deus não queria aquela coisa o tempo todo, eu chegando ali naquele lugar, eu sentando, eu vindo, recebendo a hóstia, porque eu até recebi a hóstia, e ali depois voltando, e me sentando, abrindo aquele jornalzinho, e começava a ler, hoje nós vamos falar, e começava... Deus não queria aquilo só para mim, Deus não só queria aquilo para mim, Deus queria muito mais do que aquilo. E eu vejo isso, começou quando? Começou quando eu cheguei aqui. Começou quando eu cheguei aqui em Salvador. E ali naquele momento eu entrava naquela igreja e eu começava a ver algo assim diferente, uma coisa assim estranha. Porque eu convivi minha vida inteira naquela igreja. E quando eu cheguei aqui, a igreja era diferente. A igreja era ligada a coisas que não agradavam ao Senhor. E eu comecei a ficar com meu coração, minha cabeça meio confusa. Eu dizia assim, mas o que é isso? Adora a Deus e adora ao diabo? Como é isso? Eu não estou entendendo. Olha, eu tinha 12 anos de idade naquela época. Na verdade, eu tinha 10 quando eu cheguei aqui. E eu começava a me interrogar, o que é isso? Eu não estou entendendo. Naquele momento, dentro de mim, já vinha algo, uma voz falava ao meu coração, você precisa buscar mais a Deus. Você precisa estar mais em Deus. Você precisa saber quem é Deus. E naquele momento ali, eu passei 2 anos assim da minha vida, mas um dia, quando eu tinha 16 anos de idade, eu entreguei minha vida para Jesus. E eu disse, Senhor, eu quero
mudança. Eu quero transformação. Eu quero viver um tempo diferente com o Senhor. Eu não quero só isso, eu quero muito mais de Ti, Senhor. E daquele dia em diante até hoje, já são 11 anos. Muito mais, né? Muito mais do que uns 21 anos já. Com o Senhor me transformando, me purificando, limpando a minha vida. Porque eu decidi, eu tomei uma decisão na minha vida. Eu queria Deus, eu queria saber quem era esse Deus. Não um Deus que estava ali, né, num lugar ali, uma cruz ali, uma imagem ali. Não era esse Deus que eu queria um Deus de eu poder ouvir falar. Eu queria um Deus onde eu soubesse que quando eu me ajoelhasse, eu sentiria Ele na minha vida. E eu, graças a Deus, até hoje, eu tenho certeza que foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Foi aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. E a cada dia eu tenho buscado melhorar. Não sou perfeita, existem coisas que ainda precisam ser melhoradas na minha vida. Mas eu sei que o Senhor está me aperfeiçoando. Por quê? Porque eu estou buscando a Ele. Eu estou me rendendo a Ele. Eu estou me dispondo na presença dEle. Eu estou entrando no altar de Deus e eu tenho visto os rios de Deus jorrar de mim. Para você ver os rios de Deus jorrar da sua vida, jorrar em você e através de você, você precisa entrar no altar de Deus. O segundo ponto é que para eu entrar nos rios de Deus, literalmente, você precisa entrar no rio. Tem pessoas que não gostam de entrar no rio. Você já viu essas pessoas? Normalmente são aquelas pessoas que não sabem nadar. Normalmente elas não gostam de entrar nos rios. Ou então, quando elas entram, elas só botam... Quando chega no joelho, tá bom aqui, já está ótimo. Né? Já estou me sentindo bem à vontade. Só nos joelhos já está muito bom. Mas a palavra do Senhor lá diz, em Ezequiel 47, do 2 ao 5, ele diz que aquele homem, ele levou Ezequiel juntamente com a vara de medir, e ele começou a medir aqueles rios ali. E aí aquele Ezequiel ia entrando no rio, e ele primeiro entrou no rio e aquelas águas davam até os tornozelos. Daqui a pouco mediu de novo, e aí Ezequiel entrou novamente no rio, aquelas águas já davam nos joelhos. Aí Ezequiel novamente entrou nos rios, aquelas águas já davam nos lombos. E chega um momento em que aquelas águas já não davam mais para ele tocar o chão. Ele diz que ele precisava nadar por aquelas águas, porque não tinha mais como ele tocar o chão. E o que eu quero dizer com isso? Que para você mergulhar nos rios de Deus, você precisa entrar no rio. Não tem como você ficar olhando o rio e não entrar no rio. Eu acho muito bonito quando algumas pessoas dizem, eu acho muito bonito, pastora, quando aquelas pessoas ficam assim cheias e plenas da presença do Senhor. Mas Deus não quer que você só fique observando as pessoas. Deus quer ter intimidade com você. Deus quer que você mergulhe nesses rios. Deus quer que você entre nesses rios. Deus quer nos conduzir às águas desse rio de Deus. Porque Deus pegou Ezequiel, ali naquele momento, Deus usou aquele homem para levar Ezequiel até aquele rio. Assim, desta mesma forma, Deus quer nos conduzir a este rio. E por que será que muitas pessoas não querem ser conduzidas pelo Senhor? Porque talvez elas têm medo, porque talvez elas ficam preocupadas com o que Deus vai fazer. Eu já passei por isso, ficar preocupada com o que Deus vai fazer, com o que as pessoas vão pensar de mim. O que as pessoas vão pensar de mim? Muitas pessoas não querem entrar no rio de Deus por isso. Mas Deus quer te conduzir às águas deste rio. E isso é vontade do Senhor. Assim como ele, Ezequiel, foi conduzido a entrar naquele rio, Deus quer te conduzir a entrar neste rio. Mas existem muitas pessoas que, infelizmente, só vão ficar com águas nos tornozelos.
muitas pessoas só vão ficar com águas nos joelhos. Muitas pessoas só vão ficar com águas nos lombos. Porque não quiseram se aprofundar em Deus. Porque não quiseram entrar no rio de Deus. Nas águas profundas de Deus. Você sabia que é desejo do Senhor te levar a águas profundas com Ele? Isso é um desejo, isso está no coração de Deus. Deus não quer que você viva apenas de ouvir falar dEle, mas Deus quer que você viva Ele na tua vida. Deus quer que você manifeste a glória e o poder de Deus nesta terra. Essa é a vontade do Senhor. E isso vem a nós, a nos dizer que Deus, Ele quer nos fazer alcançar águas profundas. Porque é lá nas águas profundas que Deus revela os segredos escondidos dEle. Lá nas águas profundas que Deus revela os mistérios que Ele tem para a nossa vida. É lá nas águas profundas que Deus nos diz a direção daquela situação. É nas águas profundas que Deus nos mostra o que nós temos que fazer pela obra dEle. É nas águas profundas que Deus nos diz: eu sou teu e tu és meu. Deus não quer superficialidade. Muitas pessoas estão buscando um Deus superficial. Mas Deus não quer superficialidade. Deus quer profundidade. Diga, Deus não quer superficialidade. Deus quer profundidade. Profundidade é você sentir Deus onde quer que você esteja. Profundidade é você falar do Evangelho de Deus, que é poder de Deus para essa terra. A palavra do Senhor diz em Atos 1:8: e recebereis poder quando sobre vós descer o Espírito Santo. Quantos têm o Espírito Santo de Deus aí? Levanta a mão. Então o poder já está sobre você. Agora você tem que revelar esse poder. O Senhor quer que você entre no rio e não fique apenas esperando esse rio chegar na tua porta. É preciso entrar no rio e não ficar apenas esperando. Por isso que lá em 1 Tessalonicenses 5,19, o Senhor diz: não atrapalhem a ação do Espírito Santo de Deus. Existem muitas pessoas que estão atrapalhando a ação do Espírito Santo de Deus. Ele quer atuar, Ele quer fazer, Ele quer purificar, Ele quer restaurar, Ele quer fazer morada. Mas a pessoa está atrapalhando a ação dEle. Querido, se existe algo que eu possa experimentar, cabe a mim fazer. Ou seja, eu tomo a decisão de ser como eu estou, de se acomodar. Eu tomo a decisão de parar, ou eu tomo a decisão de continuar com o Senhor. E é uma busca diária, é um relacionamento diário com Deus. E isso precisa ser levado a sério. Nós não podemos mais ficar brincando de ter morada de Deus temporária. Deus não quer fazer mais morada temporária dentro de nós. Deus quer fazer morada eterna nas nossas vidas. E morada eterna é todos os dias você ter um encontro com Deus. Todos os dias você buscar ao Senhor. Todos os dias você se render diante dEle. Deus não está dizendo que as águas profundas estão de difícil acesso, não. Mas Ele diz que para chegar lá nessas águas, você precisa ser determinado. Você precisa ser dedicado ao Senhor. Se você não for uma pessoa determinada naquilo que você quer com o Senhor, se você não for uma pessoa dedicada ao Senhor, você não vai conseguir chegar nessas águas profundas. Porque Ezequiel, ele chegou naquelas águas profundas, porque ele foi avançando, ele foi se determinando, ele foi se dedicando àquilo que ele estava fazendo. E nós precisamos nos dedicar, nós precisamos ser determinados com o Senhor. Porque, querido, se você não for uma pessoa determinada com o Senhor, o diabo começa a colocar coisas para te tirar do Senhor.
Ele começa a te dar um trabalho, aí o trabalho vai, você não vir mais à casa do Senhor, você não consegue mais ter um tempo com Deus. Aí ele começa a te dar, né, filhos, aí os filhos começam, Senhor, porque é os filhos, porque eu não consigo, porque meus filhos, aí diz que é o marido, aí começa a vir as coisas para tirar você da presença do Senhor, para tirar você do foco de Deus, mas você precisa ser determinado, diga, eu preciso ser determinado com o Senhor. Você precisa ter determinação. Você pode, querido, entender nesta manhã que é preciso dizer, é preciso falar, é preciso deixar as coisas velhas. É preciso você deixar tudo, deixar os maus hábitos. Você precisa deixar as reservas. Você precisa deixar as filosofias. Tudo que não agrada ao Senhor. Tudo que impede você de ter um encontro com o Senhor. Tudo que impede você de estar na presença do Senhor. Você precisa deixar. Eu determinei com o Senhor, disse, Senhor, eu preciso estar contigo. E muitas vezes eu estou de tarde com o Senhor ali. Eu digo, olha, fica aí quietinho, meninos, que eu estou aqui, estou orando, viu? Aí ele já sabe que eu estou orando. A Sofia ainda veio lá no quarto, ainda bate. Eu falei, Sofia, o quê? O que foi, Sofia? Estou orando, viu? Aí ela fala, não, minha mãe, não é nada não. Aí ela volta para a sala. Porque você precisa determinar. Eu preciso ter um tempo com Deus todos os dias. Todo dia você não come? Todo dia você não trabalha? Todo dia nós trabalhamos, todo dia nós comemos. Então nós precisamos também determinar isso na nossa vida. Todo dia eu preciso ter um tempo com Deus. Porque, querido, quando eu era, a palavra do Senhor diz, quando eu era lá fora dos caminhos do Senhor, isso não era prioridade, mas um dia eu entreguei a minha vida ao Senhor. Olha essa palavra, eu entreguei a minha vida ao Senhor. E isso quer dizer que a minha vida não me pertence mais, mas ao Senhor. Porque a palavra aí nos diz que enquanto Ezequiel ele estava conseguindo alcançar o chão, ele estava se governando, não é assim? Enquanto Ezequiel estava conseguindo alcançar o chão ali dentro daquele rio, ele estava se governando. Mas o momento que ele não consegue mais alcançar o chão, ele não se governa mais, ele diz, olha, agora eu não posso mais, agora eu preciso nadar. Agora eu preciso eu preciso aqui ir, né, nessas águas. Eu preciso estar nessas águas. Isso quer dizer o quê? Que quando nós não podemos mais, que não existe mais a possibilidade humana, quando nós deixamos a possibilidade humana nas mãos do Senhor, as rédeas do Senhor nas mãos dele, ele começa a governar a nossa vida. Deus quer nos levar a águas profundas. E o terceiro e último ponto para eu mergulhar nos rios de Deus é que quando nós entramos no altar do Senhor, quando nós entramos nos rios de Deus, aquele rio dentro de nós, ele começa a gerar vida. A palavra nos diz aí que aquele rio, ele foi passando, e por onde aquele rio passava, onde aquele rio escoava, as águas se tornavam limpas. A palavra do Senhor diz que as águas se tornavam, em outras versões, saudáveis. Ou seja, tudo aquilo que era impuro, tudo aquilo que não prestava, tudo aquilo que estava morto, começa a viver. A palavra diz que aquele rio, ele deságua no Mar Morto. Para quem sabe, o Mar Morto é um dos mares onde existe o maior índice de salinidade. Por quê? Porque aquele mar, ele é represado, é um lago que não tem saída. Por isso, todos os outros mares, eles desaguam ali naquele Mar Morto. O Mar Morto, ele tem tanto sal que nenhum ser habita dentro daquele mar. Mas existe algo aqui revelador, que quando aquele rio passa e quando ele entra dentro daquele mar, aquele mar começa a gerar vida. Aquele mar começa a ter peixes. A palavra nos diz aí, mas eu ainda não tinha tido essa revelação, que ele diz que os peixes não seriam os peixes qualquer, mas ele diz grandes peixes. Grandes peixes. Isso quer dizer o quê, querido?
que só aqui ocorre algo sobrenatural, aquilo que vem do Senhor, algo que muda. Quando o Senhor trabalha em nós, quando o Senhor deixa, e quando nós deixamos os rios de Deus entrar na nossa vida, esse rio de Deus, ele muda a essência, ele muda a natureza. Deus quer mudar a tua natureza, Deus quer mudar a essência. Quando aquele rio chega no Mar Morto, ele modifica a essência daquele mar. Quando aquele rio chega no Mar Morto, ele modifica a natureza daquele mar. Aquele mar que não era habitável começa a ser habitável. Aquele mar começa a ter peixes. Então, quando as águas elas fluem dentro de nós, ela traz cura, ela traz restauração, ela nos torna saudáveis. Em uma versão diz assim: por onde esse rio passa, floresce a vida. Você tem que florescer vida por onde você passar. A palavra do Senhor diz: grandes cardumes de peixe, porque o rio transforma o mar salgado em água fresca. Por onde o rio passa, a vida é abundante. Quando nós mergulhamos nos rios de Deus, nós começamos a gerar vida. Onde não havia vida, Deus nos mostra para nós levarmos vida. Onde havia impureza, Deus nos leva a trazer a pureza, a purificação. Onde havia enfermidade, Deus nos leva para nós sermos ali canais curadores de Deus naquela vida. E na versão da Bíblia, a mensagem tem uma parte que ele diz assim, ó: aqueles rios trazem saneamento àquelas águas. E eu fui procurar saber o que quer dizer saneamento. Você sabe que saneamento é uma série de medidas que tornam uma área sadia, uma área limpa, uma área habitável, oferecendo condições adequadas de vida. Aquele mar não era habitável, aquele mar não tinha condições de vida, aquele mar não era limpo. Mas quando aquelas águas dos rios do trono de Deus chegaram até aquele mar, ele se tornou limpo. Ele foi purificado. Aquele mar se tornou saudável. A palavra diz que aquelas águas que eram salgadas se tornaram frescas. E água fresca é água que você pode beber. Deus não quer que sejamos como o mar morto, querido. Que nós fiquemos parados. Mas Ele quer que deixemos as águas do Espírito de Deus fluir dentro de nós até transbordar. Porque quando as águas fluem de nós e nós começamos a sentir a presença do Senhor dentro da nossa vida, nós começamos a transbordar. Transbordar. Transbordar da presença de Deus. Deus não quer que você fique parado. Nós precisamos dia a dia nos envolver neste rio. Porque há um grito do coração de Deus para não se contentarmos às margens do rio. Você não pode se contentar de ficar às margens do rio. Você não pode se contentar em ficar em águas rasas. Deus quer que você mergulhe em águas profundas. E é um desejo do coração de Deus. Eu queria que nesse momento você ficasse de pé em nome de Jesus.